Bom, vamos lá então. A gente querendo entrar aqui. Bom, já está gravando, pelo menos é o que está dizendo aqui. Beleza. Eu não sei se no aplicativo de vocês aí aparece aí uns ícones a mais, que é uma atualização do Google Meet, mas tem a opção aqui de levantar a mão para perguntar alguma coisa, enfim. Mas, bobeira isso. Pode abrir o áudio aí, sempre que quiserem, para perguntar. Beleza, vou começar a partilhar a tela aqui, né? Compartilhar minha tela, já compartilhei. E, na verdade, a aula hoje vai ser até um pouco mais curta, né? Eu acho, eu prevejo, né? Em relação ao tempo, porque a gente só vai encerrar mesmo a questão da tabela periódica, né? Onde a gente havia parado. Então, só retomando aqui, né, a apresentação, né? A gente falou um pouquinho sobre a lógica, né, da estrutura da tabela, né? A tabela periódica, ela está estruturada, né, baseada na configuração eletrônica dos elementos químicos, né? Configuração dos elétrons, né? E cada elemento químico tem uma quantidade, né, de elétrons, uma quantidade de camadas, né? Tudo mais. Então, eu falei um pouquinho da história da tabela periódica, né? E falamos depois da lógica de construção da tabela, né? Então, a tabela, só recapitulando, ela é colocada na forma de colunas, que a gente chama de famílias ou grupos, né? E linhas, que a gente chama de períodos, né? Então, coluna, grupos ou famílias, e linhas e períodos, são os períodos. Colunas, né, que a coluna, que seriam grupos e famílias, isso tem um porquê, né? Por que a gente chama de famílias, né? Porque os elementos químicos de uma mesma família, a gente prevê que tem propriedades parecidas, né, semelhantes, né? Então, os elementos aqui da primeira família, né, a gente prevê que eles apresentam alguma coisa parecida, né? Nesse caso, principalmente a formação de íons, né, de cátions, né, eles tendem a perder um elétron e tudo mais. Lembrando que o hidrogênio aqui, ó, é colocado acima aqui da família 1, né, mas isso é um erro conceitual, né, não pode ser colocado aqui porque o hidrogênio ele não tem característica nenhuma, né, a não ser que apresenta a distribuição eletrônica 1s1, né, termina em S1. O resto é tudo diferente. A gente viu na última discussão. Então, os elementos da família 1 terminam em S1, da família 2 termina em S2, né? Aqui do lado de cá, a família 13, né, termina em S2P1, a família 14 termina em S2P2 e assim por diante, né? Lembrando que esse grupo aqui em verde e esse grupo aqui em amarelo são aqueles que tem a terminação em S ou P, né? S ou P. Era o que a gente chamava antigamente de subgrupo A, né? Família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, tá? Isso aí a gente usa ainda, tá? Esse negócio de família A, tá? Isso é usado, né? Mas a IUPAC recomenda colocar famílias de 1 até 18, tá? Então, esse aqui em verde e esse aqui em laranja, amarelo, são os que terminam em S ou P. Esse aqui em rosa, marcado em rosa, são os que terminam em D, né? E esse aqui em azul são os que terminam em F, né? Sendo que esses aqui são chamados metais de transição, e esses aqui são chamados de lantanídeos e actinídeos. São metais também, né? Mas são metais um pouco diferentes. Alguém quer perguntar alguma coisa no chat? Alguém parece que
que chamou. Deixa eu ver aqui rapidinho. Opa. Bom, se alguém... sim, estão colocando os nomes aí, ótimo, beleza. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone, tá? Então, vamos lá. Continuando. E aí nós falamos que a regra de construção da tabela, né, está baseada aqui, ó. Isso aqui vai ser importante para a gente continuar a nossa discussão agora, né? Os elementos que estão na primeira linha, né, significa, né, que na configuração eletrônica deles tem uma camada eletrônica, né? Ou seja, o número de camadas, né, vai dar posição nas linhas ou nos períodos, né? E a configuração eletrônica vai me dar aqui qual é a família que pertence. Então, nós vimos na última discussão que se terminar em SOP, né? Se terminar em SOP, que são esses grupos aqui, ó, marcado em verde, e esses aqui em amarelo, né? Esse em amarelo. Se terminar em SOP, a regrinha é: você soma os elétrons da camada de valência. E aí, o período é o número de camadas. Então, eu dei um exemplo, né? Por exemplo, um elemento que tem número atômico 20, né? Se tem número atômico 20, né? É o número de elétrons dele. Então, eu fiz aqui a distribuição eletrônica. Chegamos que na camada de valência dele tem 2 elétrons, né? Termina em S, ó, tem 2 elétrons. Então, ele é do grupo 2, né? Do grupo 2. E é do quarto período. Por quê? Porque é a camada que... é a quantidade de camadas que ele tem, né? São 4 camadas. Dei outro exemplo aqui embaixo. No caso de um elemento com o número atômico 17, tem 17 elétrons. Fiz isso, distribuí de forma eletrônica. Descobri que camada de valência tem total 7 elétrons. Então, ele está na família 7, né? Família 7A, que a gente chama, né? Terminou em SOP, 7A ou 17, né? E está no terceiro período porque termina em 3 aqui, né? A última camada é 3. Se o elemento terminar a configuração eletrônica em DOF, só lembrando, são os elementos aqui marcados em rosa ou marcados em azul, sendo que especificamente aqui são os elementos terminados em D, aqui são os elementos terminados em F. Então, se terminar em D ou F, a regrinha é um pouco diferente para a gente descobrir qual é a família. A gente soma os elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético. Eu dei um exemplo aqui também, no qual a gente encontrou o elemento X em questão, né? E para descobrir o período aqui, a regra continua, a quantidade de camadas. Nesse caso, 4 camadas. Bom, o que eu vou começar a falar hoje, né? A gente vai terminar, na verdade, começar e terminar, são o que a gente chama de propriedades periódicas. Isso aqui é a parte mais importante da tabela periódica. Na tabela periódica existem elementos químicos com propriedades diferentes. Propriedades essas quais, né? Por exemplo, o tamanho, né, do átomo, a eletronegatividade, que a gente vai falar, a energia de ionização, a densidade, isso pode variar na tabela periódica, né? Porque são elementos químicos diferentes. Mas a gente tem como fazer uma previsão, vamos dizer assim, fazer uma análise na tabela periódica e tentar dizer, olha, esse elemento é maior do que o outro, né? Fazer um comparativo dentro da tabela periódica. Isso é possível fazer, né? Bom, primeiro, por que são chamadas propriedades periódicas, né? Porque tem esse nome aqui, ó, né? Isso dá origem ao nome tabela periódica, né? Como eu disse na introdução da aula passada, né, da terça-feira, uma propriedade periódica é uma propriedade que tem máximos e mínimos, né? Tem máximos e mínimos. Por exemplo, aqui eu tenho a temperatura no decorrer das estações do ano, né? A gente sabe que a temperatura no decorrer do ano, ela tem máximos e mínimos, né? Eu tenho temperaturas mínimas, né, que são atingidas no inverno, que são agora, né, que está acontecendo agora, né, começando a acontecer, na verdade, está saindo do outono, entrando no inverno, e
temos aqui máximos de temperatura no verão, né? Isso acontece de forma periódica, ou seja, todos os anos, né, a temperatura varia dessa forma. Mínima no verão, no inverno e máxima no verão, ou seja, é uma propriedade periódica, né? Temperatura aqui, nas estações do ano, a temperatura é uma propriedade periódica. Bom, isso para fazer uma analogia, obviamente, com a tabela periódica, né? Eu estou preocupado em saber como que essas propriedades, né, estão variando dentro da tabela. Eu vou falar primeiro, então, voltando aqui, eu vou falar um pouquinho de basicamente 4 propriedades periódicas, né, que eu considero as mais importantes, que são raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, acho que são 3, não 4. São essas 3, principalmente essas 3 propriedades, tá? Raio, energia de ionização e eletronegatividade, que eu considero as mais importantes, tá bom? Tem outras propriedades, mas a gente não vai abordar. Vamos lá, então. Primeira propriedade periódica é chamado de raio atômico. Raio atômico, né, como o nome diz, é a medida, né, da distância, né, do núcleo do átomo até a casca do átomo, né, até o fim da eletrosfera, vamos colocar assim, né, da nuvem eletrônica. A gente sabe que a distância, né, de 2 raios, né, de 2 elementos químicos ou de 2 átomos me dá o diâmetro que a gente chama, né? Portanto, o raio é o diâmetro dividido por 2, né, entre 2 raios de dois elementos. Professor, existe técnica experimental para fazer essa medida? Sim, hoje já existem técnicas experimentais, inclusive a gente vai ver em aulas bem mais à frente, né? Existe uma técnica chamada de difração de raio-x. E através dessa técnica chamada difração de raio-x, é possível determinar a distância entre 2 núcleos de átomos, né? Se é possível determinar a distância entre 2 núcleos de átomos, é possível, obviamente, determinar o raio do átomo. Mas o que isso tem a ver com a propriedade? Bom, o raio atômico, pessoal, é uma medida, né, uma medida direta do tamanho do átomo, né? Do tamanho do átomo. Quanto maior o raio, maior vai ser o tamanho desse átomo, né? Deixa eu só ver aqui, tem gente querendo entrar, só um minutinho. Beleza. Alguma pergunta até aí? Tudo tranquilo? O Google precisa resolver essa situação de deixar entrar sem precisar ficar permitindo, né? Isso realmente incomoda um pouco. Alguma pergunta em relação ao raio, por enquanto, que a gente vai começar a falar especificamente como é que o raio está variando na tabela periódica, né? E a pergunta que vai surgir é, quem tem tamanho maior do que o outro, né? Ou seja, a gente vai tentar discutir tamanhos de átomos na tabela periódica, né? E se você entender raio atômico, você vai entender as outras propriedades que a gente vai falar adiante, que seria energia de ionização e eletronegatividade. Então, o entendimento de raio atômico é um entendimento fundamental para entender as outras propriedades, tá bom? Nesse gráfico aqui, ó, eu estou mostrando o raio atômico em função do número atômico. E o que a gente vê aqui? Ó? A gente vê que, por exemplo, eu tenho um raio pequenininho que começa no flúor, vai aumentando, 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 até chegar no lítio. Depois, cai novamente para o cloro. Aumenta, 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 até chegar no sódio. Até aumentar no sódio. Aí cai de novo para o bromo. Cai para o bromo e aumenta de novo o potássio. Então, note que é uma propriedade periódica. Por que é uma propriedade periódica? Porque tem máximos e mínimos. Né? Máximos e mínimos. Se eu observar aqui na tabela periódica, ó, mais claro isso? Ó, ele está fazendo assim, ó. O flúor tem um raio pequeno, aí depois vem... Só voltando o gráfico aqui.
qual é a ordem que ele colocou? De flúor para o lítio, né? Flúor para o lítio. Ó. Então, ó, o flúor tem um raio pequeno, aí vai aumentando, 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 até chegar no lítio. Aí chega no lítio, cai de novo para o cloro. Cai de novo para o cloro, aumenta, 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 até o sódio. Aí cai de novo para o bromo. E assim por diante. Tá? Ou seja, é uma propriedade que vai oscilando na tabela periódica. Né? Vai oscilando entre os períodos. Né? Por isso que é chamado propriedade periódica. Beleza. A questão é, por que o raio, a pergunta que não quer calar, né? Por que o raio aumenta, né, do flúor para o lítio, depois aumenta do cloro para o sódio, depois aumenta do bromo para o potássio, né? Para responder essa pergunta, a gente vai discutir um pouquinho a estrutura, né, a organização da tabela periódica. Né? Só abrir um slide aqui a mais, para a gente fazer uma discussão. Seria slide em branco. Vamos fazer uma discussão dentro da tabela periódica, né? Então, a gente vai fazer uma discussão primeiro, a mais fácil de todas, seria numa mesma família, como é que o raio está variando numa mesma família? Quando eu digo numa mesma família, é numa mesma coluninha, né, da tabela periódica. Então, se eu pegar aqui, ó, todos os elementos da família 1, né, como é que o raio está variando aqui, né? Ele aumenta em que sentido, né? Essa é a grande questão. Ele aumenta de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Alguém tem alguma ideia aí? Pode abrir o microfone e falar para mim? Aumenta de cima para baixo, ou seja, de baixo tem um raio maior, né? E por quê? Você sabe? Por causa da quantidade de camadas e a interação com o núcleo. Na verdade, é por conta exatamente do número de camadas. O que a gente falou, né? Olha, a tabela periódica ela é organizada de modo a ter linhas e colunas. Linha é chamado de período e a linha está associada ao número de camadas. Significa dizer que o lítio, aqui, ó, está na segunda linha, ou seja, tem 2 camadas. O sódio está na terceira linha, tem 3 camadas. O potássio está na quarta e assim por diante. Então, ou seja, numa mesma família, o que eu tenho? À medida que eu vou descendo na tabela periódica, o número de camadas vai aumentando, né? Então, aumenta o número de camadas eletrônicas. Camadas eletrônicas. Então, por exemplo, se eu tenho um elemento que tem 2 camadas, e se eu for comparar um elemento que tem 3 camadas, é óbvio, né, que esse elemento que tem 3 camadas tem um raio maior do que esse que tem 2 camadas só. Ou seja, quanto maior é o número de camadas, maior é o raio, maior é o tamanho do átomo, né? Maior é o tamanho do átomo, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar os elementos da família 1, né, o raio ele está crescendo de cima para baixo, né? Ele começa aqui pequeno no lítio e aumenta até chegar nesse último elemento que é o frâncio, né? Ou seja, nessa mesma coluna, o frâncio tem o maior raio e o lítio tem menor raio, né? O hidrogênio, eu estou ignorando aqui, né, pessoal? Porque o hidrogênio ele não pode ser colocado na família 1, né? Isso vale para qualquer coluna da tabela periódica, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, o polônio tem um raio maior do que o oxigênio. O randônio tem um raio maior do que o hélio. Então, numa mesma coluninha, né, eu posso... Pode perguntar. Numa mesma coluna ou numa mesma família, né, o elemento de baixo, vamos colocar assim, ó, tem um raio sempre maior que o elemento de cima. Tudo bem? Por quê, né? Por conta do aumento do número de camadas. Essa é a explicação, né? Vamos lá. Então, se aumenta o número de camadas, né? O aumento
do número de camadas faz aumentar o raio atômico. Então, de modo que o raio, ele, por enquanto, né, a gente só está discutindo numa mesma família, o raio, ele aumenta de cima para baixo. Tá bom? Alguma dúvida aí? Beleza. Agora é o seguinte, isso ficou fácil para a gente discutir, por quê? Porque a gente sabe que à medida que aumenta o número de camadas, aumenta o tamanho do átomo, né? Agora eu quero discutir o seguinte, não numa mesma família, e sim numa mesma linha, no mesmo período. Ficar mais fácil, né? Vai ficar mais técnico o nome. No mesmo período, o que a gente vai ter aqui, né? No mesmo período, professor, no mesmo período, todo mundo que está no mesmo período tem o mesmo número de camadas. Então, todo mundo que está numa mesma linha apresenta o mesmo número de camadas. Então, eu poderia dizer que se tem o mesmo número de camadas, tem o mesmo raio. Não, está errado. Eu tenho uma variação nos períodos também. O raio está variando, tem uma variação considerável, inclusive no raio. Alguém sabe me explicar como é que está variando esse raio? Fala aí. Por causa da quantidade de elétrons e atração com o núcleo. Os que estão mais perto da família 1A vão ter menos elétrons, ou seja, o núcleo vai cair mais. Mais ou menos. Opa, mais ou menos isso. Seria basicamente o quê, né? Só um minutinho que deu uma travada aqui. Um minuto. O meu USB está dando umas travadas. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, sim. Ganhou É porque travou minha Sim. fonte. Obrigado. Deu uma travada aqui. Um minuto. Não sei, deu um bug geral aqui. Dá um Ctrl T Del aqui, famoso. Um minutinho que eu vou fechar aqui. 100% CPU. Alguma coisa comendo a memória. O Chrome. Algo muito errado que não está certo. São todas as guias do Chrome. Esse pai, ele fechou as guias do Chrome, pô.
Deve ter fechado a guia da aula. Tá travado, eu tô vendo nada. Travou a tela aqui mesmo. Travou geral. Deu teto preto. As aulas estão gravadas ainda, rapaziada. Ele saiu da reunião, saiu da aula. Ele vai ter que entrar de novo. Alguém aceita ele. Ué, mas é ele que é o administrador, pô. Quando alguém cai, não precisa aceitar de novo, não. Eu tô ligado, tô só gastando. Aproveitar que tá todo mundo aí, bora estudar cálculo. Tu dá o quê? Só desculpa aí, deu pane geral aqui no meu computador, tá? Só tive que reiniciar aqui o sistema. Bom, tá gravando ainda, né? Ok, tudo bem, ótimo. Eu perdi aqui o que eu tinha salvo antes, mas tudo bem, a gente vai continuar a discussão. Estão me ouvindo aí? Tudo beleza? Beleza. Beleza? Obrigado. Beleza. Então, o que eu tinha falado, né? Que o raio, ele aumenta, né? Porque aumenta o número de camadas aqui numa mesma família. Falta a gente resolver aqui a questão de um mesmo período, né? Porque se a gente for imaginar no mesma linha, eu tenho o mesmo número de camadas, né? Então eu não posso utilizar o argumento, né, da quantidade de camadas. Porque, olha, se falar, o potássio aqui, ó, tem o mesmo número de camadas que o bromo, que está do outro lado aqui, ó. Então, se tem o mesmo número de camadas, teoricamente deveria ter o mesmo raio, mas não, o raio está variando. E o raio está variando em função de quê, né? Aí alguém já, acho que foi o Gabriel que falou, se não me engano, não sei quem falou, sobre a questão do número de elétrons. Na verdade, é um pouquinho mais, quase isso, né? O que seria aqui, né? Eu tenho o mesmo número de camadas, no entanto, se vocês observarem, né? Se vocês observarem aqui em cima, ó, o número atômico dos elementos está aumentando, né? Ó, o número atômico está aumentando nesse sentido. Né? O número de prótons aumenta nesse sentido. Então, o que eu teria, né? Eu teria, vamos dizer assim, duas camadas por uma quantidade X de prótons e as mesmas duas camadas eletrônicas por uma quantidade muito maior de prótons, né? O que eu vou ter, então? Eu vou ter um efeito aqui eletrostático, né, no qual esse átomo que tem uma quantidade maior de prótons no núcleo vai fazer aqui uma atração na eletrosfera, né, vai atrair a eletrosfera para dentro, de modo a contrair, né, contrair o tamanho, né, ou contrair o raio do átomo, né? Então, ou seja, para o mesmo número de camadas, né, eu tenho uma variação do número de prótons. Se eu tenho uma variação do número de prótons, né, no átomo, o que vai acontecer? Quanto mais prótons para a mesma quantidade de camadas, maior vai ser a atração eletrônica e, portanto, menor será o raio, né? Menor será o raio. Ok? Isso também tem outros efeitos por trás, que a gente chama de efeito de blindagem, né, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o mais importante é vocês entenderem isso aqui, ó, né? Se eu tenho mais prótons, né, aqui, ó, o zinco tem 30, o bromo tem 35 prótons, né? Se o bromo tem 35 prótons, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que
eu tenho mais cargas positivas, né, atraindo uma mesma quantidade de cargas, de camadas eletrônicas, né? Ou seja, o bromo aqui, ó, vai ter um raio muito menor do que o potássio que está do outro lado, né? Tudo bem aí? Todo mundo entendeu? Tudo bem, quanto maior prótons, menor o raio. Isso aí. Isso não é para a tabela periódica toda, né? Isso seria para analisar os elementos no mesmo período, numa mesma linha, né? Seria isso. Então, vamos escrever assim, ó. Num mesmo período, o raio cresce da direita para a esquerda, devido ao número de prótons. Ao número de prótons. Beleza? Então, isso vale para qualquer linha que você pegar na tabela periódica. Ou seja, se você pegar numa mesma linha, né, o raio vai crescer nesse sentido, ó. Daqui, né, para cá, ó. Daqui para cá, certo? Então, o raio cresce nesse sentido. Quanto maior o número de prótons, menor é o raio, né? E nós vimos que o raio também cresce de baixo ou de cima para baixo. De cima para baixo, né? Aí eu pergunto a vocês, quais são os elementos da tabela periódica que tem o maior raio, né, considerando as famílias aí? Vocês sabem dizer quais são eles? Qual a pergunta, senhor? Faz de novo. Quais são os elementos da tabela periódica que tem o maior raio? Aí é o Frâncio, né? Os Chance elementos, hard. isso, os elementos da tabela periódica que tem maior raio são esses caras do lado de cá, ó. Esses aqui são os que têm o maior raio. E o contrário, os que têm menor raio são esses daqui, ó. Tem menor raio. Isso tem muito a ver com a reatividade, né? Esses elementos que têm raio muito grande, né? Os elétrons estão muito lá na casca do átomo, né? Muito longe do núcleo do átomo, de modo que a atração elétron com o núcleo é tão fraca que eles reagem com muita facilidade, né? Por exemplo, aqui, ó, o frâncio é um elemento tão grande, né? O raio é tão grande que ele é nem encontrado na natureza, é raramente encontrado na natureza. Na verdade, ele é encontrado no mineral, traços, né? Encontrado traços no mineral. Por quê? Porque o seu tamanho muito grande faz com que ele seja muito reativo, né? Na verdade, os elementos da família 1A aqui, 2A, são muito reativos, né? Não sei se vocês já viram, né? O sódio metálico, né? O sódio metálico aqui, o sódio está na sua forma metálica, sem perder elétron nenhum. É tão difícil manter o sódio isolado, né? Que a gente precisa guardar sódio dentro de frascos contendo querosene. Por que querosene? Porque o querosene não permite a entrada de oxigênio. E aí, porque se o sódio vê o oxigênio ou ver água, né, ele reage na mesma hora. Aqui tem um vídeo mostrando isso, eu vou soltar aqui para vocês contextualizar essa questão do raio aí.
Bom, beleza. Foi só para mostrar aí, né, para vocês a questão da reatividade, né, do sódio. E essa reatividade do sódio está muito ligada à questão do seu raio atômico, né? O raio do sódio é muito grande. Então, de maneira geral, né, assim, de forma geral, o raio, ele cresce, né, de cima para baixo e da direita para a esquerda. De modo que os elementos aqui, ó, esses elementos da tabela periódica aqui desse lado, são os elementos que têm o maior raio, né? Pegando aqui a questão de vetor, né? O raio seria a tendência aqui nesse sentido, né? Esses teriam o maior raio. E os elementos aqui de cima, ó, teriam menor raio. Né? Tudo bem aí? Entendido isso? Sim, professor. Beleza. Então, se alguém perguntar por que o raio aumenta, né, de cima para baixo, na mesma família, é por conta do aumento das camadas eletrônicas. Por que o raio aumenta da direita para a esquerda? É por conta da variação do número de prótons. Esses prótons a mais, que eu tenho mais prótons desse lado, faz com que a eletrosfera seja atraída, né? A questão de atração eletrostática, né? De modo que o raio vai diminuindo, ou seja, o raio vai aumentando no sentido da direita para a esquerda, tá? Se vocês entenderam essas propriedades, vai ficar fácil agora entender as outras propriedades periódicas, né? Que seria a energia de ionização e a eletronegatividade, né? Vocês entenderam, então, a gente vai seguir adiante. Aqui está o frâncio, tá? Frâncio, são aqui mostrando o número de camadas do frâncio e tudo mais. Aqui mostrando que aqui não é frâncio, tá? Aqui é um mineral, o mineral de urânio, é um mineral de urânio, chamado uranita, que contém traços de frâncio. Ou seja, tem poucos átomos de frâncio ali. Por quê? Porque o frâncio é muito reativo, né? Extremamente reativo, e ele é muito pouco encontrado na natureza, né? Por conta do tamanho dele muito grande. Então, o que a gente vai imaginar aqui, né? Vamos falar agora, então, da energia de ionização, né? E aí a gente vai entrar na questão do raio, né? O que seria energia de ionização, né? Energia de ionização é a energia necessária para arrancar o elétron da última camada. Da última camada. Ou que a gente chamou de camada de valência, né? Da última camada. A gente representa assim, ó, a energia de ionização. Ficaria assim, ó. Um elemento X qualquer, no estado gasoso, eu forneço energia para esse sistema, né? Imagina lá no modelo de Bohr, né? Eu forneço energia para esse sistema, de modo que eu não vou promover o elétron, não. Eu vou arrancar esse elétron. Eu vou jogar o elétron para o infinito, né? Eu vou tirar o elétron da última camada e jogar ele para uma distância d tendendo para o infinito, né? Isso, quando eu faço, né? Quando eu forneço essa energia suficiente, né? Eu transformo esse átomo X em X né? Mais um elétron, né? Ou seja, eu arranquei um elétron lá da última camada. Se transformou, então, num cátion, né? Que a gente chama, né? Um cátion. Professor? Diga! Poderia repetir essa parte de novo, por favor? Porque sua voz é um pouquinho metálica para mim. Para os outros também, porque é importante eu ter esse feedback aí. O áudio dá uma bugada aí. O áudio bugou mesmo. Nossa. Tá, estão me ouvindo bem agora? Tá melhor agora? Agora sim. Agora sim. Tá, deve ser oscilação da internet, então. É o seguinte, eu estava dizendo aqui que a energia de ionização tem esse nome porque, conceitualmente falando, é a energia necessária
para arrancar o elétron da última camada, né? Então, aí eu preciso fornecer uma quantidade de energia, né? Uma quantidade de energia para retirar o elétron, não para promover o elétron como a gente estava imaginando, como a gente tinha pensado lá, ou estudado no modelo de Bohr, né? Eu tenho que fornecer uma energia suficiente para tirar o elétron, colocar o elétron que está na última camada a uma distância d tendendo para o infinito, ou seja, sumir com o elétron da última camada, né? Aí eu represento essa energia de ionização da seguinte reação aqui, ó. Seria X, né, um átomo X qualquer, gasoso, no qual eu forneço uma quantidade de energia, e essa quantidade de energia pode ser energia térmica, energia, enfim, qualquer tipo de energia, uma energia necessária para arrancar o elétron, né? E quando eu arranco o elétron, o elemento X, ou o átomo X, ele se transforma aqui, ó, num cátion, né? E deixa o seu elétron, né? O seu elétron é arrancado finalmente desse elemento, tudo bem? Isso seria chamado energia de ionização. A questão é, como é que a energia de ionização varia dentro da tabela periódica, né? Como é que átomo tem energia de ionização maior ou menor, né? Essa energia de ionização, como a gente já pode prever, está muito ligada, né, com a afinidade que o elétron tem com os prótons que estão lá no núcleo do átomo, né? Quanto maior a atração aqui eletrostática entre os dois, vai ser mais difícil arrancar o elétron, porque ele vai estar mais fortemente ligado, né, ao átomo. Quanto mais fraco for essa atração, né, mais fácil vai ser arrancar esse elétron. Portanto, menor a energia que eu preciso fornecer, né? Tudo bem aí? Conseguiram ouvir? Me ouvir bem? Sim, professor, tá tranquilo. Sim. Obrigado, obrigado. Se der uma travada aí, abre o microfone e me fala, por favor. Então, vamos lá. Pensando, então, nessa questão, né, de energia de ionização, eu poderia perguntar, quem tem maior energia de ionização, ou como está variando a energia de ionização dentro da tabela periódica, né? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, depois eu volto no slide anterior, seria a variação da energia de ionização dentro dos períodos, né? Então, o que você observa? Que a energia de ionização também é uma propriedade periódica, porque tem máximos e mínimos, máximos e mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, né? Aqui está mostrando, ó, o lítio, né, ó, o lítio e vai aumentando a energia de ionização até chegar no neônio. Vamos olhar aqui o lítio e o neônio dentro da tabela periódica, ó. Vou voltar aqui na tabela, ó, lítio está aqui, ó, lítio está aqui, neônio está aqui, ó. Está dizendo o seguinte, ó, a energia de ionização aumenta, está aumentando nesse sentido, aumenta, depois diminui de novo para o sódio. Eu vou mostrar aqui no gráfico, ó. Lítio até o neônio, lítio até o neônio. Depois cai de novo para o sódio, aumenta até chegar no argônio. Depois cai para o potássio, aumenta até chegar no criptônio. Ou seja, a energia de ionização é uma propriedade periódica. Tem algumas bizarrices aqui que a gente vai ter que discutir, ó. Não sei se vocês já perceberam que dentro de um mesmo período, a energia de ionização sobe e depois cai, ó. Sobe, depois cai. 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 Ó, sobe, cai. Não existe não é uma retinha aqui, né, crescente direto, né? Tem aqui, ó, cresce, depois cai e cresce de novo, né? A gente vai tentar voltar aqui e explicar em detalhes o porquê que isso está acontecendo, tá? Por que isso está acontecendo. Mas vamos voltar lá. Como é que a energia de ionização, então, ela varia na tabela periódica, né? Como eu disse, a energia de ionização é a energia necessária para arrancar o elétron, e isso está ligado com a atração do elétron com o núcleo. Bom, essa atração do elétron com o núcleo está ligado a quê? Vocês sabem dizer? Está ligado a uma propriedade que a gente acabou de ver, que seria o raio, né?
quê? Se eu tenho um átomo que tem um raio pequeno e tem um átomo que tem um raio grande, eu tenho diferenças aqui de atração, não é isso? O elétron que está lá na casquinha do átomo, na camada de valência, sofre atração de forma diferente. Então, o que a gente pode analisar, né? A gente pode analisar o seguinte: se eu tenho um átomo com raio muito pequeno, se o raio é pequeno, o que vai acontecer com a energia de ionização? Fala aí. Vocês estão me ouvindo ou não estão me entendendo? Estamos te ouvindo. Tá, beleza. O fone soltou aqui, foi qual a pergunta? Se o átomo tem um raio pequeno, o que vai acontecer com a energia de ionização, ou seja, a energia necessária para arrancar o elétron? Vai aumentar, porque a atração está maior. Isso. Um raio pequeno, a atração elétron, vamos colocar assim, né? Elétron, núcleo, é alta. Ou seja, se a atração do núcleo é alta, ele vai ter alta energia de ionização. Beleza? O contrário, né? Se o raio for grande, né? Um raio grande, é tudo o inverso que eu acabei de escrever aqui em cima, né? A atração eletronúcleo é pequena, aí vai possuir pequena energia de ionização. O que eu acabei de analisar, né? Que energia de ionização, que é energia para arrancar o elétron, é uma grandeza inversamente proporcional ao raio, né? Quanto maior o raio, menor a energia de ionização, certo? Então, como é que vai variar na tabela periódica isso, né? Na tabela periódica, né? Se eu construir lá a tabelinha, né? Eu vou ter o seguinte: eu sei que o raio aumenta de cima para baixo e que o raio aumenta da direita para a esquerda. Então, a energia de ionização é tudo inverso. Ó. A energia de ionização cresce de baixo para cima. Nossa, na vertical não consigo desenhar. E o raio cresce da esquerda. O raio não, né? A energia de ionização cresce da esquerda para a direita, né? O inverso do raio, né? O contrário do raio, ó. Contrário do raio, tá? Se o raio cresce de cima para baixo, a energia de ionização cresce de baixo para cima, o inverso. De modo que na média, né? Na média, a energia de ionização vetorial aqui, se eu pensar em termos de vetor, ó, a energia de ionização cresce nesse sentido, né? Esses elementos que estão aqui, ó, desse lado, têm a maior energia de ionização. E esses elementos que tem desse lado têm a menor energia de ionização. Por isso que o frâncio, por isso que o sódio reage com muita violência, né, que o vídeo mostrou ali. Por quê? Porque o sódio metálico, né, o sódio metálico, estado de oxidação zero, perde o elétron com muita facilidade, né? Perde o elétron com muita facilidade. E essa perda de elétron com muita facilidade, né, se dá de forma muito violenta, inclusive, né, uma reação lá extremamente exotérmica, né? É uma reação que libera muito calor, né? Isso acontece com esses elementos aqui que estão desse lado da tabela, tá? Entendido aí? Ficou claro? Muito bem, agora nós vamos começar a falar de exceções, né? Exceções não, de detalhes da energia de ionização, na verdade, né? Eu esqueci de falar dessa característica aqui, ó, desculpa, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho no raio. Eu só vou aqui colocar na devida ordem, né? Na devida ordem. Porque isso eu esqueci de falar. Ainda em relação ao raio, tá, pessoal? Só voltar aqui um pouquinho. Se eu perguntasse a vocês aqui, ó, quem tem maior raio? Na+, Na ou Na+? Ou oxigênio ou oxigênio 2-? Quem tem maior raio? No primeiro caso é o sódio, no segundo é o O-2. Por quê? Porque aí no caso do sódio, o Na+ vai ter perdido um elétron, ou seja, a atração dos prótons com os outros elétrons vai ser maior.
né? Perfeito. E no caso de baixo, ele vai ter 2 elétrons a mais, ou seja, vai ter mais elétron que próximo, ou seja, ele vai poder expandir mais. Isso aí, isso aí. Você pode fazer análise também o seguinte, olha, o sódio, se a gente pensar aqui, ó, o sódio tem número atômico 11, né? Número atômico 11 tem 11 elétrons. Se eu fizer a distribuição eletrônica, ficaria assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, né? Aqui, se você observar, ó, o sódio tem quantas camadas? Ó, tem 3 camadas, né? Mas quando o sódio se transforma em sódio Na+, significa que ele perde um elétron, né? Ele perde um elétron de onde? Exatamente dessa camada, ó. Essa camada deixa de existir e ele fica com quantas camadas? 2, né? Então, ou seja, o sódio mais aqui, ó, tem um raio menor do que o sódio Na, porque perdeu camadas eletrônicas, né? Perdeu uma camada eletrônica. Então, a gente espera isso de forma generalizada, né? O raio de um cátion, o raio de um cátion vai ser sempre menor, né, do que o raio do átomo neutro, certo? Do que o átomo neutro. Por conta exatamente dessa perda aqui de camadas, né? Ou também, como foi falado aí, a questão da atração eletrostática, né? Isso vale para o oxigênio e oxigênio 2-, né? O que vai acontecer aqui, né? Vai acontecer que o oxigênio aqui 2-, né? Esse oxigênio 2- vai ter um raio contrário, vai ser maior do que esse. Então, o raio do ânion vai ser maior do que o raio do átomo que deu origem a ele, que a gente chama de raio do átomo neutro. Beleza? É porque eu esqueci de falar exatamente dessa característica aqui dos raios de íons, né? A gente está comparando agora raio de íon com raio do átomo que deu origem, né? Com o átomo que deu origem, tá bom? Voltando então à energia de ionização. Isso também está fora de ordem, né? Devia estar lá. Foi exatamente o que eu falei. Acabei de falar, né? O raio do sódio é maior do que o raio do sódio Na+, o raio do O2- é maior do que o raio do O. Voltando, então, aqui, ó, a energia de ionização, ela cresce, tem essa tendência na tabela periódica, né, de modo que, na média, é isso, né? Esses aqui têm energia de ionização maior, e esses elementos aqui têm energia de ionização menor. Então, é mais difícil arrancar elétrons desses elementos que estão nessa região, e é mais fácil arrancar elétrons de elementos que estão nessa região. Tudo bem? De maneira geral, né, os metais, né, os elementos que estão aqui nessa região, que estão dessa região aqui, ó, para cá, né, que são os metais, eles tendem, né, a formar cátions, né, formar cátions. Enquanto que os elementos que estão desse lado, o contrário, né, como tem raios muito pequenos, tendem a formar, colocando um exemplo aqui do cloro, tendem a formar ânions, né, carga negativa aqui, ó. A carga negativa pode ser x menos 1, menos 2, aqui pode ser x mais 1, mais 2, mais 3, né? Por aí vai. Agora eu vou mostrar aqui uma tabelinha no qual eu estou descrevendo as energias de ionização consecutivas. O que seria isso? Aqui, ó, energia de ionização, a energia dada em Joule, né? É a quantidade de energia necessária para arrancar o primeiro elétron, a energia necessária para arrancar o segundo elétron e a energia necessária para arrancar o terceiro elétron, né? Do sódio, do magnésio, do alumínio, silício, fósforo, enxofre e cloro. Não sei se vocês estão observando, né? A energia de ionização para arrancar o segundo elétron é maior do que a do primeiro, para todo mundo. Do terceiro é maior do que para arrancar o segundo, né? Assim por diante, né? Bom, se você for analisar aqui, vamos pegar aqui um elemento aqui qualquer, o magnésio, né? Vamos pegar o magnésio. Vamos analisar o magnésio. Por que a energia de ionização aumenta à medida que eu vou arrancando elétrons sucessivos? Seria assim, ó, magnésio mais energia
se transformando em magnésio mais um elétron. Seria a primeira energia de ionização. Aí eu tenho a segunda, que seria esse cara aqui que já está com um elétron a menos, eu arranco, se transforma em magnésio 2+, mais 2 elétrons, chamado segunda energia de ionização. Aqui seria a terceira, magnésio mais 2, que está aqui, ó, coloco mais energia e transformo em magnésio mais 3. Isso é uma bizarrice, nem existe isso. Mais, opa, aqui é mais um elétron, aqui é mais um elétron. Terceira energia de ionização. Aí o que eu estou observando? Eu estou observando que à medida que eu vou arrancando sucessivos elétrons, a energia de ionização vai aumentando. Para todo mundo, né? Comparativamente para todo mundo. Alguém sabe dizer por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Porque eles estão mais próximos do núcleo? Perfeito, exatamente. Tem exatamente a ver com essa conclusão que a gente acabou de chegar, né? Quando eu retiro um elétron, né? Quando eu retiro um elétron, o que acontece? O raio se contrai, né? Se o raio se contrai, o próximo elétron que eu vou arrancar está mais atraído, de modo que vai ficar cada vez mais difícil arrancar o próximo elétron, né? Então, à medida que eu vou arrancando elétrons, o raio vai diminuindo. Se o raio vai diminuindo, a atração eletrostática vai diminuindo, consequentemente, para arrancar o próximo elétron vai ficando também mais difícil, né? Isso é uma regra geral, tá? Ou seja, a energia de ionização da terceira, né? Terceira energia de ionização é maior do que a segunda, que é maior do que a primeira. Certo? Isso infinitamente, né? Cada vez vai ficando mais difícil arrancar o próximo elétron. Por quê? Porque o raio está diminuindo, né? O raio diminui. Muito bem. Pessoal, vou precisar dar uma saída aqui. Tranquilo. Boa aula para vocês aí, por favor. A gente está quase terminando também, tá bom? Ah, beleza. Agora é o seguinte, eu quero terminar então a aula falando de um probleminha aqui que aconteceu. Qual é o probleminha que aconteceu? Né? Voltando aqui na figura, né? Ela também está bem rabiscada aqui, né? Mas eu vou tentar apagar aqui os rabiscos que eu fiz. O que a gente observa, né? Do lítio até o neônio, a gente tem um aumento da energia de ionização. Perfeito, né? Voltando aqui, lítio, neônio, na tabela periódica. Ó, lítio está aqui, ó, neônio está do outro lado, certo? Está aumentando a energia do lítio até o neônio. Está perfeito, está correto isso, né? Mas a gente chega aqui em alguns elementos que a gente observa aqui no gráfico, né? E aumenta e depois cai. Não deveria aumentar, né? Seguindo aumentando, né? Parece que tem algo estranho aqui acontecendo, né? Nesses dois pontos e nesses dois pontos. Isso acontece aqui do sódio para o argônio também, ó. Nesses dois pontos e nesses dois pontos. Então, eu quero agora analisar com vocês em detalhes, né? Essas exceções, tá bom? Essas exceções que a gente acabou de observar. Só rapidinho aqui. Só olhar um negócio. Ah, tá gravando. Beleza, eu tô achando que tinha parado de gravar. Vamos lá, então. Pegando em detalhes aqui, ó. Se eu observar de novo, né? Eu vejo que ocorrem algumas variações aqui, ó, dentro da tabela periódica. Né? Ó, o que acontece? Começa com lítio aqui, né? Ó, que a gente analisou lá. Começa com lítio, depois tem uma subida e uma descida. Depois continua a subir de novo a energia de ionização para os outros elementos, né? Desce de novo, né? Quais são os elementos? Ó, olhando aqui em cima, ó, esse aqui seria o berílio, esse aqui, ó, seria o carbono, esse aqui seria o oxigênio, esse aqui seria o neônio, tá? Então, está crescendo nesse sentido, mas eu tenho duas exceções aqui que estão ocorrendo, ó, que é o berílio. Na verdade, aqui não é carbono, não. Só corrigindo. Carbono, esse cara aqui, ó. Tá? Aqui é berílio e boro, se eu não me engano, tá? Vamos olhar na tabela periódica ela de novo, né?
Vamos lá. Tem o berílio, que está aqui. Está bem rabiscada essa tabela minha. Berílio, que está aqui, ó. Depois o boro, depois carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Então, começa com lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Voltando lá, só para colocar aqui os nomes dos elementos. Então, teria, ó, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, depois flúor, depois o neônio. Tá? E o que a gente observa, né? A gente vai ter que, vamos dizer assim, vamos ter que provar, né, explicar por que está acontecendo esses dois probleminhas aqui, né? Vamos tentar explicar, então, o berílio, boro e o nitrogênio e o oxigênio, né? Deveria ser crescente aqui essa energia de ionização. É isso que eu quero provar para vocês, né? E não está acontecendo, né? A teoria parece que está fugindo um pouco a regra, né? Deveria ser uma linha crescente direto, né? Sem ter essas escadinhas, né, no crescimento aqui da energia de ionização. O que era previsto, né? Vamos, para ficar bem claro isso, né? Para ficar bem claro, hein? Eu não acredito que vai dar pau aqui agora. Para ficar claro aqui o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A gente está dando problema, hein? Agora eu não estou conseguindo apresentar mais. Que beleza. Deve ter inspirado a minha assinatura, né? O que a gente deveria observar, né? Deveria observar que o boro, né, que é esse elemento aqui, ó, o boro deveria ter a energia de ionização maior do que o berílio, não o contrário, né? O boro deveria estar aqui em cima na figura, né? Deveria estar aqui em cima. E a mesma coisa, o nitrogênio tem energia de ionização maior do que o oxigênio. Deveria ser o contrário, o oxigênio deveria estar aqui em cima e o nitrogênio na posição que ele está, né? Essas duas exceções aqui que eu vou tentar mostrar para vocês, né? Provar para vocês. Vamos lá. Realmente, eu perdi todas as funcionalidades aqui do PowerPoint. Dentre elas, eu não estou conseguindo escrever mais. Eu estou conseguindo só apontar. Só apontar. Problema aqui. Ver se eu consigo fazer isso de outra forma. Não conseguir, a gente encerra. E a gente explica na aula semana que vem. Eu tenho outra ferramenta aqui para escrever. Então, ó, o que acontece, né? Ou não tem? Um minutinho. Eu consigo pelo menos fazer no Paint isso. Boro, berílio, são os dois problemas, e nitrogênio e oxigênio. Beleza. Vamos pegar aqui o boro, né? A configuração eletrônica do boro. O boro, na tabela periódica, tem número atômico 5. Só confirmar aqui. Tabela.
O boro é 5. E o berílio tem número atômico 4. O nitrogênio tem número atômico 7 e o oxigênio tem número atômico 8. Então, só vou mudar a ordem aqui porque coloquei o maior na frente do menor. Mais fácil assim. Beleza, então vamos lá, ó. Boro. Boro. Agora a caneta ficou. Paz. Que isso. Boro. 5. Berílio. 4. Vamos fazer a distribuição eletrônica desses dois caras aqui. Ficaria assim, ó. Boro. 1s2, 2s2, 2p1. Aqui o berílio seria 1s2, 2s2. Daria 4. Nitrogênio. 1s2, 2s2, 2p3. Oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4. E nós vamos focar aqui a nossa análise na camada de valência dos dois elementos aqui. Ó. Por exemplo, o nitrogênio, né? Essa aqui é a camada de valência do nitrogênio, essa aqui é a camada de valência do oxigênio. Lembrando que os elétrons saem da última camada. Né? Eu estou retirando o elétron, né, da última camada. Então, se você observar aqui, ó, no nitrogênio, eu tenho 2 elétrons que estão completando o orbital s. Se eu pegar o orbital p aqui do nitrogênio, ó, se eu pegar o orbital p do nitrogênio, ficaria assim, ó. P do nitrogênio, 3 caixotinhos, 1, 2, 3. Se eu faço isso para o oxigênio, ficaria assim, ó. Ó, a camada de valência dele, ó, 2 está completa, aqui o 2s está completo, 4, o 2p4 não está completo, ficaria 1, 2, 3, 4. Perfeito? Então, ó, nitrogênio tem 3 elétrons nos orbitais p, né, que estão aqui, e o oxigênio tem 4 elétrons nos orbitais p que estão aqui, certo? Não sei se vocês se lembram na última aula, perdão, que a gente discutiu a questão da estabilidade dos orbitais, né? E a gente falou o seguinte, que essa situação aqui, ó, é uma situação de maior estabilidade, onde eu tenho os elétrons totalmente semi-preenchidos, né? Então, o que isso vai causar, né? Se isso vai causar uma maior estabilidade, o que a gente pode prever, né? Se é mais estável, esses elétrons são mais estáveis, é mais difícil arrancar. É mais difícil tirar elétrons desse elemento. O contrário, olha aqui, o oxigênio, ele tem, ó, esse elétron aqui que vai ser retirado, ele está no orbital que está sofrendo uma grande repulsão do outro elétron que está do lado dele. Então, isso causa menor estabilidade. Menor estabilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é mais fácil arrancar elétron do oxigênio do que arrancar elétron do nitrogênio. É isso que o gráfico está mostrando para a gente. Olha aqui, ó. Está mostrando para a gente que é mais fácil arrancar elétrons do oxigênio do que do nitrogênio. É mais fácil arrancar do oxigênio do que do nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio, por estar, né? O nitrogênio, por estar estável, com os elétrons todos semi-emparelhados, torna mais difícil arrancar do que o oxigênio. Voltando lá. Aqui o gráfico está sendo mostrado, ó. O nitrogênio tem energia de ionização maior do que o oxigênio. Isso vai acontecer em todas as posições da tabela periódica. Se você voltar aqui no gráfico, isso vai acontecer em todos os momentos, ó. Aqui,
aqui, aqui, aqui, aqui. Seriam quais elementos? Voltando aqui, ó. Ó, carbono, nitrogênio e oxigênio. Deixa eu pegar a tabela mais limpinha aqui. Ó, a gente está analisando nitrogênio com oxigênio. Isso vai acontecer com fósforo e com enxofre. Isso vai acontecer com arsênio e com selênio. Isso vai acontecer com antimônio e telúrio. Ou seja, essa exceção aqui, ó, nitrogênio e oxigênio, se repete para fósforo e enxofre, para todos os elementos aqui da tabela periódica. De modo que no gráfico, a gente vai ter esse zigue-zague, né? Essa anomalia. A gente vai ter essa anomalia se repetindo em vários momentos dos períodos. Em vários momentos dos períodos, tá bom? Eu vou... Isso aqui é uma exceção muito importante, tá, pessoal? É uma exceção muito importante que mostra que, mesmo que existe uma tendência de crescimento da energia de ionização dos períodos, existe aqui uma exceção à regra, né, que seriam essas exceções. Eu vou deixar a exceção do berílio e do boro, para a gente explicar aqui, ó, a exceção do berílio e do boro, porque o normal seria o boro está acima do gráfico aqui e o berílio embaixo, né? Eu vou explicar essa exceção do berílio e do boro na próxima aula, mas também isso vai se repetir, ó, só voltando aqui na tabela periódica, de novo, né? Berílio e boro, ó, berílio está aqui, ó, na tabela periódica, berílio está aqui, berílio e boro vai ser uma exceção também, magnésio, que está embaixo do berílio, ó, magnésio, alumínio, cálcio, gálio, que está do outro lado. Então, essa exceção também vai se repetir nessas duas séries aqui, tá? Então, exceção do nitrogênio e oxigênio e exceção do berílio e do boro. São duas exceções muito importantes, porque mostram a questão da estabilidade, né, dos elétrons nos orbitais. Tudo bem? Então, eu vou deixar isso para a próxima aula, porque a gente está tendo dificuldade aqui, eu estou tendo dificuldade na apresentação do PowerPoint, né? E aí a gente encerra na semana que vem com essa questão e também com a eletronegatividade. Pode ser? Infelizmente, eu não estou conseguindo mais escrever no PowerPoint aqui, não estou conseguindo fazer nada, eu preciso ver o que está acontecendo, mas eu acho que eu consegui dar o recado principal, que é a questão, né, do raio atômico, né, e da energia de ionização, né, qual é a tendência dessas duas propriedades na tabela periódica, né, lembrando aqui, né, a tendência do raio é de crescimento. Finaliza a apresentação online e retoma a apresentação normal que volta. Será? Eu acho, cara, que eu... Aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui essa apresentação, vou tentar voltar aqui, ó. E como é que encerra essa apresentação online, você sabe? Na parte da aba em cima, ele finalizar a apresentação online. Deixa eu finalizar. Onde você está vendo isso que eu estou vendo? Abaixo de animações. Abaixo de animações. Acabei fechando aqui, né? Sem querer. Ah, sim, peraí. Ah, sim, ok. Encerrar a apresentação online. Será que é isso? Não é possível. É verdade. Nossa, que idiotice. Vai lá, então, vamos continuar aqui. Então, a gente consegue concluir aqui, né, que a gente tem variação da energia de ionização, né, e do raio na tabela periódica. E aí a gente tem duas exceções, que é a exceção do nitrogênio e do oxigênio, que eu acabei de falar aqui, né, do nitrogênio e do oxigênio, que é a questão do preenchimento dos orbitais na última camada, né, do nitrogênio está assim, ó, e do oxigênio está assim, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é mais estável, isso aqui é menos estável. Por isso que é mais difícil arrancar elétron aqui
do que aqui, certo? Portanto, aqui, se você for olhar no gráfico novamente, ó, você vai ver que o nitrogênio tem energia de ionização maior do que o oxigênio. Deveria ser o contrário, deveria o oxigênio estar aqui, ó, né? Por isso que ocorre essa exceção. E do berílio e do boro? Então, vamos retomar aqui, ó, berílio e boro, né? Berílio 4, boro 5. Distribuição eletrônica, 1s2, 2s2. Boro, 1s2, 2s2, 2p1. E a camada de valência aqui, ó, do berílio. Camada de valência do berílio. Camada de valência do boro, tá aqui, completo. Vou pegar só o último aqui, ó, que é o 2p1. Só tem um elétron. Certo? O que eu vejo aqui no berílio do boro, né? Olha só, o berílio tem um orbital totalmente preenchido, né? Totalmente preenchido. Orbital preenchido. Esse orbital totalmente preenchido é mais estável do que esse que está semi-preenchido. Então, menos estável. Em outras palavras, é mais fácil arrancar esse elétron do boro do que arrancar esse elétron estável do berílio. Então, voltando no gráfico, o que a gente deveria ver, né? Deveria ver o berílio e, na sequência, crescendo aqui a energia de ionização, o boro. Mas não, a gente vê aqui uma queda. Por quê? Porque é mais difícil arrancar elétron do berílio do que o boro por conta dessa estabilidade do elétron nos seus orbitais. E, mais uma vez, isso vai acontecer, vai se repetir, né, no gráfico várias vezes, né, em vários momentos, ó, que são exatamente as posições desses elementos dentro da tabela periódica, né? É a posição do nitrogênio e do oxigênio, todos os elementos estão embaixo dele, vai repetir aqui a situação, e vai repetir a situação do berílio e do boro. Todos os elementos estão embaixo aqui deles, certo? São as duas exceções importantes para serem lembradas, que é a questão da estabilidade dos orbitais. Mais estável e mais estável, tá? Para terminar, então, rapidinho aqui agora, isso aqui é muito fácil, que seria a eletronegatividade. O que seria a eletronegatividade, né? A eletronegatividade é uma propriedade periódica importante que mostra a tendência de um elemento ou de um átomo, de um elemento, atrair elétrons. Atrair elétrons. Então, isso vai estar muito ligado, né, muito relacionado às ligações químicas, que a gente vai trabalhar a seguir, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho dois átomos de flúor. Como são dois átomos iguais, né, ligados, flúor com flúor, eles não têm diferença de eletronegatividade, porque tem raios iguais, né, tamanhos iguais. Agora, hidrogênio com flúor já muda. Por quê? Porque o hidrogênio é um átomo menor do que o flúor. Se ele é um átomo menor do que o flúor, né, a eletronegatividade deles é diferente, né? O flúor é um átomo muito pequeno e o hidrogênio é um átomo maior, né? O que vai acontecer? Por ser muito pequeno, né, o flúor, os prótons aqui do flúor vão estar muito expostos, né? O que ele vai fazer? Ele vai atrair os elétrons do hidrogênio para perto dele. Está mostrando aqui na figura, ó. Os elétrons estão muito perto aqui do flúor e estão mais distantes do hidrogênio, né? O flúor puxou os elétrons para perto dele, né? Os elétrons do hidrogênio para perto dele. A gente diz, então, que o flúor é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Se você for comparar aqui o lítio e o flúor, a coisa fica até pior, ó. Por quê? Porque o flúor, né, em relação ao lítio, é um átomo muito pequeno, né? Ou seja, o flúor arrasta os elétrons do lítio todo para perto dele, né? De modo que a nuvem eletrônica, né, a nuvem de elétrons, fica muito próximo ao flúor. Eu digo, então, que o flúor é mais eletronegativo do que o lítio. E como é que isso varia na tabela periódica? Mais uma vez, isso varia na tabela periódica de acordo com o raio, né? Elementos que têm raio muito pequeno são mais eletronegativos do que outros que têm raios maiores, né? Então, na tabela periódica, né, o raio aumenta, né, de cima para baixo. A eletronegatividade vai crescer de baixo para cima de novo. A eletronegatividade, também relacionada com raio no período, tem a seguinte tendência, nesse sentido, porque a gente sabe que aqui tem raios maiores e aqui tem raios menores.
De modo geral, pessoal, a eletronegatividade é maior para esses elementos aqui, ó, que são principalmente os halogênios, os calcogênios, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, são os elementos que têm raios pequenos, né? Raio pequeno e, portanto, tem eletronegatividade muito alta, né? Ou seja, durante uma ligação química, né, o elemento que é menor vai querer ficar com os elétrons do outro, né? Isso vai ser de extrema valia para a gente entender polaridade de ligações químicas, né? Polaridade, para a gente entender também, dentro da geometria molecular, entender como é que eu determino, né, se uma molécula é polar ou não. Então, vai ser muito importante a eletronegatividade nesse sentido, né? Então, na tabela periódica, a eletronegatividade tem essa tendência de aumentar de baixo para cima e da esquerda para a direita, né? O raio é o contrário, né? Então, a eletronegatividade e raio são grandezas inversamente proporcionais. Então, de novo, se você entender o raio, fica mais fácil entender energia de ionização e eletronegatividade, né? O raio, como se diz, é a propriedade mãe para entender as outras propriedades. Tudo bem? Entendido aí? Aqui está a tendência da eletronegatividade, ó, de modo que esses elementos aqui, ó, são os elementos mais eletronegativos. E esses elementos de cá, ó, são os elementos menos eletronegativos, ou mais eletropositivos. A tendência desses elementos aqui, dessa região, é de perder elétrons. A tendência desses elementos aqui é de ganhar elétrons, tá? Por que os gases nobres foram tirados dessa tendência, né? A gente vai ver mais à frente que os gases nobres têm uma certa estabilidade, né? No qual eles evitam perder ou ganhar elétrons, né? Então, a gente fala basicamente desses elementos aqui, ó. Nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, bromo, são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, tá? Esse aqui são os elementos menos eletronegativos da tabela periódica. Note que é uma tendência contrária ao raio, né? A eletronegatividade aumenta nesse sentido, o raio aumenta no sentido inverso, né? O sentido contrário. Ok? Tudo bem aí? Ok. Beleza. Bom, então era isso, pessoal. O resumo aqui seria falar um pouquinho das propriedades, né, periódicas, e as propriedades dentro da tabela periódica. São essas três aí que eu vou, né, cobrar mais de vocês. Seria raio, energia de ionização e eletronegatividade, né? Como que se dá a tendência dessas propriedades na tabela. E aí, ao final da aula, eu vou selecionar alguns problemas, fazer mais uma lista para ser entregue na quinta da semana que vem. Tudo bem? Tudo certo? Eu vou interromper a gravação aqui, né? Para o arquivo não ficar muito grande.